Pode ficar aí, pode manter o lugar, porque eu quero convidar agora o Márcio, a Salisa e a Maria do Socorro também para virem compor essa... Ela saiu? Ah, voltou. Por favor. E agora temos espaços, então, para perguntas, para debates, para questionamentos do nosso público presente. Aqui também quem participa pelo WhatsApp. E a mediação vai ficar por conta de Marco Antônio Capel Ribeiro, diretor e conselheiro técnico consultivo do SENGRS, ex-diretor técnico da CE e do SEBRAE. Então, eu passo a palavra para o Marco Antônio, por favor. Tá bem. Bom, em primeiro lugar, assim, uma satisfação muito grande a gente ter tido assim a sorte de ter essas 4 representações aqui no nosso seminário, que certamente estão trazendo uma contribuição importante. Como acho que foi colocado no início pelo Schreiner, né, o nosso desafio é trazer, digamos, um balizamento desse novo mindset tão necessário para os engenheiros, né, que é a questão da inovação, o empreendedorismo. E quando a gente fala de empreendedorismo, não significa necessariamente apenas o sujeito abrir uma startup ou abrir um negócio, mas ser empreendedor dentro da própria empresa. Então, isso é uma coisa relevante, importante. E aquela coisa de que ninguém nasce sabendo tudo, pelo contrário, tudo pode ser aprendido, ou quase tudo, né? Dificilmente existe alguma, inclusive os soft skills, que tanto foi falado aqui, obviamente tem algumas pessoas que têm mais habilidade com soft skills, mas não há nenhuma soft skills que não possa ser desenvolvida. Bom, eu até também anotei algumas coisas aqui, mas até, em primeiro lugar, eu gostaria de saber se aqui na plateia existe alguma pergunta que pudesse ser dirigida, por favor. Talvez pegando aqui um fim sem fio. Ah, está lá, Luciane. Eu tenho 3 perguntas. 1, 2, 3. Posso fazer as 3 ou... Espetáculo. Olha, talvez uma por vez, esperando que a vítima possa responder. Eu acho que são perguntas simples. Desculpe, Maria do Socorro. Maria, seria qual o grau de interatividade com a sociedade, né, do sistema do governo? O grau com os outros órgãos, por exemplo, até com o próprio CREA, com prefeituras, né? É interessante a plataforma, mas qual o percentual de interatividade com a sociedade de uma forma geral? Nós temos o decreto que regulamenta a infraestrutura estadual de dados espaciais e nós podemos fazer parcerias com as universidades, com a iniciativa privada, com as prefeituras em geral. Hoje nós não temos ainda esse vínculo de informações, de dados com a iniciativa privada, né? Mas nós podemos. Então, basta que o ente, o órgão, a entidade resolva utilizar a nossa plataforma como a plataforma de compartilhamento de dados. Então, aquilo que pode ser publicizado e que pode ser integrado, a gente está aberto para essas oportunidades. Obrigado. Agora para o tio do SEBRAE lá. A estrutura dos cursos universitários, né, as LDCs, estão mudando.
Não vai ser mais por cadeiras, como a gente conhecia, vai ser por competências. Existiu um diálogo do MEC ou dos órgãos responsáveis com a inovação? A tua preocupação foi muito interessante. Eu não posso mais ensinar somente a formação, aquela não é profissional, a formação corriqueira, né? Eu tenho que instigar o aluno a pensar e trazer soluções para o mercado, né? Existiu, porque as LDCs estão aí, parece que vão entrar, não sei se é o ano que vem ou daqui 2 anos, e isso desde o nível médio até a universidade. Existiu esse diálogo? Existe alguma tentativa disso? Existe, mas eu costumo comentar que o sistema educacional mundial, né, o brasileiro não foge disso, ele é um sistema bastante complexo, né, tem vários atores, e isso é uma coisa que eu trago da minha experiência como empresário na área da educação, né. As pessoas mais difíceis de mudarem de opinião são as pessoas mais graduadas, as pessoas que mais sabem, né. Então, os grandes doutores foram os meus principais obstáculos para fazer mudanças, e principalmente mudanças rápidas em elementos que estavam óbvios que precisavam ser mudados, né? Então, no sistema educacional brasileiro, os nossos stakeholders, né, os agentes de influência, são pessoas normalmente muito graduadas. Então, existe uma abertura, existe um diálogo, mas a velocidade de mudança ela é muito baixa. Ela é muito baixa. Até as pessoas realmente se convencerem das necessidades de mudança, a gente demora demais. E é gozado isso, porque eu percebi que na Europa eles mudaram mais rápido, né? Mudaram mais rápido por quê? Porque a Europa está tendo que brigar pelo mercado internacional de estudantes. Hoje, 30% dos estudantes das instituições de ensino europeias são do mundo inteiro. Então, eles precisaram criar um produto muito atrativo para o mundo inteiro querer ir para lá estudar, né? Então, tiveram que mudar os seus produtos educacionais, né? Uma visão bem comercial mesmo, né? E viram que o mundo não queria mais conteúdos ou disciplinas, queria experiências, né? Queria competências, queria formações, queria habilidades, queria saber resolver problemas, né? Então, eles tiveram que fazer isso mais rápido, né? E no Brasil, a gente ainda tem um mercado confortável. Não é tão confortável, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo de um gestor de uma grande instituição de ensino que o único vestibular, no processo seletivo que existe hoje ainda é para medicina, né? O resto tudo, o cara apresenta lá o diploma de ensino médio e, basicamente, se souber escrever, né, numa redação, ele entra, né? Então, existe mais mercado do que capacidade realmente de atuação dessas instituições. Então, a velocidade é baixa ainda. Existe um diálogo, mas a velocidade é baixa. Eu acho que eles precisam contratar uma startup, né? É uma startup. Não, com certeza as startups de educação estão contribuindo muito para esse processo, né? Só que ainda as escolas, né, e aí de uma maneira genérica, mais tradicionais, ainda possuem barreiras a fazer parcerias com startups, né, dentro dos seus. Até o próprio MEC, não sei se ainda reconhece esse tipo de parceria, acho que não reconhece, né? Obrigado. Então, agora para startup, né? Tu colocaste as parcerias, né? As premissas e todos os parceiros e a sociedade. Quais os efeitos reais que a Hélice está sentindo na comunidade? Eu durmo em Garibaldi, eu costumo dizer isso, então eu sou da Serra, adoro aquela região, né? Qual o efeito prático assim nas pessoas, na comunidade, a questão de qualidade de vida, retorno financeiro? Porque a ideia toda seria uma distribuição de renda, quase isso. As empresas, o percentual de ganho é menor, mas o faturamento é maior. Então, o ganho, dividir com os funcionários, tu já tem isso mapeado? A gente não tem dados assim, a gente não levanta dados específicos, né? Mas a gente tem alguns indicadores, algumas, como que eu posso dizer, enfim, que a gente consegue perceber muito facilmente, como, por exemplo, quando a gente fala em comunidade, a gente estava até comentando antes da Mercopar, a Mercopar foi histórica, né? Só o que a gente levou lá para dentro certamente contribui. São movimentos que não existe um dono, não é assim, só o retorno para a indústria, só o retorno para a educação. É uma questão geral da sociedade mesmo. Então, desde os eventos,
né, a movimentação financeira que acontece, o número de visitantes. A gente vê, por exemplo, a Escola da Inovação, né, que nós lançamos esse ano. A gente está com 100% de presença em todas as aulas, ninguém vai embora. Isso é um indicador, né? Quem é professor aqui da aula sabe, né? Ter o engajamento dos alunos. A gente vê o engajamento das empresas associadas, o número de POCs que elas fazem, que são as provas de conceito com as startups, o número de contratação de startups. A gente trabalha indicadores mais nesse aspecto, né? Então, tudo isso, sim, a gente tem visto um crescimento muito exponencial, desde participação em missões, que são questões que trabalham mais com cultura, até a questão mesmo de retorno sobre investimento ou contratações de startups, né? Esses dados, os associados levantam, eles não pertencem ao hélice, né? Mas a gente tem esse controle quando a gente trabalha a questão, a gente tem uma abordagem com o associado de customer success, né? Que é o sucesso do cliente. A gente trata eles como clientes nesse momento e a gente tem uma série de indicadores que a gente monitora. Então, dentro das empresas associadas, sim, a gente tem esses dados e têm sido bem relevantes. E aí, quando a gente olha enquanto comunidade, é mais difícil de mensurar, né? Mas esses dados que eu falei, essas percepções, Caxias ter assinado a Lei da Inovação, isso é muito relevante, né? Então, as instituições de ensino trabalharem em conjunto, isso é muito relevante. Então, são dados assim que a gente consegue medir. E, claro, que tem pesquisas, né, que apontam melhorias aí nos indicadores do Estado do Rio Grande do Sul, de posicionamento, né, de Caxias, do Estado, como pontos, né, municípios inovadores. Então, existem algumas medições assim, mas são mais genéricas, né, que não são feitas por nós, né, são globais, são dados aí que usam de dados públicos mesmo, né. Maravilha. Lindau, por favor. Bom dia a todos. Gostei muito das palestras, né? Só que como a plateia aqui são engenheiros, né, mas tu vai me desculpar, né? Mas quando tu apresentasse teu exemplo lá da mineração, né, do uso do drone, e aí vou aproveitar aqui até com a presença do Vitor, né? Porque os exemplos que o Vitor trouxe, né? Análise termodinâmica, análise de proximidade, né, com as redes, análise de contagem, tudo isso é uma linguagem que a gente entende, né? Já o teu exemplo, tá certo, tu és administrador, né? Tu trouxeste um exemplo que eu não consegui digerir, né? Como que o drone ia fazer uma inspeção, né, numa mina que precisa de geologia, que precisa de escavação, né? Então, aproveitar aqui a presença do Vitor, para ele nos dizer como que seria, ô Vitor, esse drone para fazer essa medição em profundidade. Era isso. Tá? É meio assim, é bem coisa de engenheiro, tá? É bem coisa de engenheiro. Bem, eu sou engenheiro ambiental, com mestrado em engenharia sanitária. Papai, vou tentar. Existe um tipo de sensor que é hiperespectral. Então, ele trabalha com várias bandas da luz. E talvez essa solução ele deve usar alguma câmera hiperespectral acoplada ao drone. E aí, ele fazendo essa varredura, ele consegue talvez identificar, ver diferente o solo ali. Talvez ele saiba onde tem mais proporção a alguma coisa disso. Sim, para solo, mas o que eu te diria é o seguinte, né? Para profundidade, teria que ser um ultrassom sofisticado. Mas o ultrassom só funciona com um meio de conexão, né? Que é um produto, né? Que é quando a gente faz ultrassom na medicina, né? Tem que passar aquela camada permeável, né? Sim. Mas é só porque eu sou engenheiro e é nesse sentido. Assim. Do 130... teria que eu deveria, né? E eu até vou fazer em casa agora. Assim como tu disseste que foi por YouTube, né? Vou tentar ver porque eu fiquei com essa curiosidade. Como fazer um drone fazer uma prospecção em profundidade? Tá?
Legal, legal. Tá, é só nesse sentido aí. Tecnicamente eu não vou saber explicar, né? Realmente está fora das minhas áreas de competência e infelizmente gostaria muito, né, que não estivesse, né? Mas eu não tive tempo ainda para me aprofundar. Mas eu sei que ele usa uma câmera, né, acoplada, é por imagem, e eu comentei que era uma câmera que foi desenvolvida para fazer a exploração de subsolo mineral na Lua. Então, é uma câmera que a NASA utilizou, né, para tentar saber qual era a composição do subsolo mineral da Lua. Então, isso foi utilizado há alguns anos atrás na indústria espacial e que veio para ser acoplada nessa solução. Isso eu sei. Mas, de qualquer maneira, depois eu posso prometer que eu passo o contato desse meu xará que desenvolveu a solução e que ele pode dar detalhes técnicos. Tá, obrigado. Maravilha. Lindau, eu sempre digo, quando me perguntam o que eu sou, eu digo, eu sou engenheiro, mas afinal de contas ninguém é perfeito, né? Por favor, mais uma pergunta, Dias, por favor. Na linha da engenharia também. Não, procurando entender melhor esse ambiente de startup, né, que a gente ouve falar e tal, e eu acho que é interessante o Vitor trazer esse exemplo aí, que nos coloca um pouquinho de pé no chão, né? Então, eu digo assim, a Pix, ela está dentro desse ambiente, está lá no Instituto Caldeira, mas ela é uma empresa, né? É uma empresa que tem faturamento, tem funcionários, tem 70 funcionários, né? E ela é uma empresa que o foco dela, a especialização dela é captação de imagens e tratamento de imagens computacionais, não é isso? E então, vocês são focados nessa competência, vamos dizer, né? Não é qualquer assunto que vai chegar lá e tal. Por isso, vocês estão dentro do ambiente do Caldeira, que tem outras empresas, vamos dizer, com outras especialidades, né? Só queria que tu comentasse, assim, não é bem uma pergunta, uma confirmação. E essa empresa tem um faturamento, tem compromissos, tem funcionários, tem encargos sociais, tudo normal, né? Sim, é uma empresa normal. É uma empresa normal, ela estava no regime simples, agora passamos recentemente para o regime de lucro real. É uma empresa normal, com cargos trabalhistas, tudo, enfrenta problemas de todos os tipos, normal, de RH. Agora, assim, uma coisa que eu acho que é diferente nas startups é um pouco a forma de o operacional da empresa. Então, por exemplo, a gente tenta quebrar ao máximo a questão de hierarquia. Então, a questão de hierarquia, ela não é forte dentro da empresa. A gente não tem aquela estratificação vertical. A gente tenta fazer horizontal. Claro que você tem o CEO, você tem o board que toma as decisões macros e às vezes passa por cima de alguma decisão de algumas outras pessoas, mas assim, a gente deixa muito aberto para qualquer pessoa conversar com qualquer pessoa. Então, tem 70 pessoas, então o cara que ganha menos lá, que faz a função mais simples, ele tem o WhatsApp do presidente da empresa, ele conversa a qualquer momento com ele. Então, isso é muito importante, essa questão de comunicação dentro da empresa. E a forma de tratar os funcionários também é uma questão muito importante, muito delicada. A gente trabalha com um pessoal muito de visão computacional, meninos, então é de uma nova geração. Não adianta você impor um jeito de trabalhar antigo, não adianta você impor horário, não adianta você cobrar deles de forma ríspida, não vai dar certo. Então tem que conversar, tem que tratar, tem que dar apoio psicológico, eles têm muito problema com a questão psicológica hoje. Então, é um pessoal que você tem que... Eles valorizam muito isso, a forma de tratar, a forma de conversar. Eles valorizam demais esse tipo de coisa. E aqui na Pix, a gente já recebeu elogios de funcionários que deixaram de ir para outra empresa por um salário maior, por gostar do ambiente que a gente traz, né? Do ambiente que a gente proporciona dentro da PixForce. Então, eu acho que isso é uma coisa mais diferente de uma empresa tradicional, né? Eu já trabalhei em outras empresas tradicionais, como a Petrobras, por exemplo, ainda no ambiente de obra. Então, é um ambiente pesado, né? É um ambiente já totalmente diferente. Então, uma coisa que eu tento deixar de lado aquelas coisas do jeito que era lá, cobrança, pressão, e você tenta trazer para cá. E aí vai uma característica muito interessante,
que aí eu gosto que o engenheiro traz, é o seguinte. O gerente de projeto ele está lidando direto com o cliente. Então, ele tem duas pontas, né? Ele tem o cliente que ele tem que lidar e ele tem a equipe dele de desenvolvedores. Lidar com o cliente é sempre difícil, né? Pode ter clientes que são gente boa, mas tem cliente que não é gente boa. E aí você tem que saber, ele tem que saber mastigar a abelha e cuspir mel para a equipe. Então, tem que trazer de uma forma... Então, assim, o cliente vai ligar, xingando, falando que não sei o quê. Então, você vai ter para a equipe, você não pode falar que está uma porcaria, que está horrível, que não sei o quê. Porque os meninos sentem a pressão. E você tem que tirar essa pressão de cima deles, senão eles não vão produzir. Senão eles vão pedir para sair. E se ele pedir para sair, se arrumar outra é difícil demais. É difícil demais. Hoje o mercado é muito concorrido. Então, tem essas diferenças assim, que eu vejo no mundo de tecnologia. Mais uma pergunta lá, por favor. Bom dia a todos. Eu estava pensando se ia perguntar ou não, mas vou aproveitar e vou emendar duas juntas aqui. Uma sobre inovação e a outra sobre produtividade, tá? Então, o que eu observo, assim, entre grandes multinacionais, né, e startups, que geralmente uma trabalha para a outra, tá? Tem a maioria das empresas, né, e os negócios. Isso na engenharia não é diferente. Então, a maioria das empresas não são nem multinacional gigante, nem startup. A maioria das empresas de engenharia são empresas normais, né, comuns. Então, o que a gente está fazendo, né, no sentido de estimular a inovação nessas empresas, entendeu? E em relação a investimento, a dinheiro, oportunidade, porque, como o Márcio falou, a gente tem capacidade, a gente precisa de dinheiro, entendeu? Eu por exemplo, eu tentei fazer, eu também sou doutor como o Márcio, inclusive fui professor, fui teu aluno e depois fui professor lá na universidade também. A gente tenta conseguir dinheiro para criar inovação e não consegue, porque, por exemplo, para ser doutor, tu tem que estar vinculado à universidade, mas eu não estou mais na universidade, eu quero fazer inovação fora da universidade, menos burocrática, mais barata, e eu não consigo, entendeu? Essa é uma coisa. E a segunda coisa, a gente sabe que o maior problema do Brasil é a produtividade. A gente sabe, se tu comparar com empresa europeia, americana, a gente sabe, e na engenharia não é diferente, né? E o próprio presidente do Senge comentou que 25% dos sócios aqui, eles são autônomos ou consultores, né? Então, o que a gente observa, assim, que ao mesmo tempo as empresas e os órgãos, eles estão fazendo pouquíssimo na área de pesquisa, gestão e otimização, ou seja, eles passam o tempo inteiro apagando incêndio, tá? E o que a gente, no mercado de engenharia, tem que fazer, né, para mudar essa mentalidade, para a gente começar a fazer pesquisa, inovação e otimização, que é o que a gente vai conseguir produtividade, que é o que a gente precisa fazer. Essas são minhas duas perguntas. Agora, essa tua pergunta sobre recursos, por favor, faça ela de novo de tarde, que o nosso painel é sobre fomento. Então, eu sei que os colegas aqui têm uma resposta para te dar, mas... Valeu, Marco. Tem. E eu acho muito legal essa pergunta, porque isso é uma coisa que eu estava, inclusive, sentado ali, eu estava pensando, né, de como está sendo importante para mim estar nesse evento. Fazia muitos anos que eu não vinha aqui no auditório do Senge. A última vez que eu vim aqui foi na década de 90 para falar sobre qualidade total, né? Faz muito tempo, né? E talvez o Senge represente um dos ativos mais importantes de serem incluídos nesse movimento de inovação, né? Porque isso no mundo inteiro a gente fala sobre a importância do público dos engenheiros e de como é que a gente integra esse público e essas empresas nesses ambientes de inovação, né? Então foi muito legal, foi muito oportuno o convite, agradeço, né, ao Senge pelo convite, porque realmente, enquanto Sebrae, por exemplo, eu já me coloco à disposição, né, tanto para a gente poder fazer projetos de inovação aberta. O que é inovação aberta? É como é que eu aproximo startups com desafios das empresas tradicionais de engenharia, aproximar esses dois mundos, né? Como com projetos de fomento. Nós temos vários editais de fomento junto à FAPERGS. A gente pode pensar num edital de fomento específico para a área de engenharia, né?
para estimular desenvolvimento tecnológico, inovação em empresas de engenharia, a partir de engenheiros, né? Então, as possibilidades estão todas abertas, né? E uma coisa que eu tenho notado em relação ainda a recurso, né, é que, conhecendo as pessoas certas, né, e apresentando um bom projeto, a gente consegue o recurso. A gente consegue o recurso. Mas agora, a gente precisa botar as pessoas certas em contato e ter um bom projeto, né? Claro, recurso sempre é fundamental, né, para tirar qualquer ideia do papel, mas onde que a gente consegue recurso, por exemplo? A Pix ela consegue recurso de duas formas. A primeira são os programas de P&D que existem, por exemplo, da ANEEL e da ANP. Então, existe uma lei no Brasil que as empresas de energia são obrigadas a investir 1% do faturamento bruto em P&D. E aí eles estão vendo agora que com as startups, investir nas startups é legal porque elas têm uma pegada muito mais de produtizar a pesquisa do que as universidades. Então, isso aí é uma fonte. A outra é a seguinte, a gente vê o mercado mudando bastante, as grandes indústrias, a Pixforce tem um monte de empresas aí, grandes empresas como cliente, porque essas empresas elas enxergam lá na frente e elas estão criando setores, departamentos de inovação. E esses departamentos têm os budgets próprios deles. E aí eles estão dispostos a contratar startups, fazer POCs, arriscar e ver o que dá. Então, também você consegue recurso por ali. Não é fácil, né? Não estou falando que é fácil usar essas duas fontes aí, não é fácil, é difícil, você tem que convencer eles e tal, não é nada fácil. Mas eu vejo ainda uma coisa que tem que mudar, que eu vejo uma barreira ainda grande, é que mesmo que você consiga o produto, você faça o produto, para você vender o produto e a indústria, os engenheiros que estão lá na linha, que estão fazendo a mesma coisa há 20, 30 anos, o cara aceitar um produto novo. Ele fala, vou mudar meu jeito de trabalhar, né? Não está mais bom que eu estou trabalhando, não quer dizer, existe alguém melhor. Existe um monte de moleque lá que fez uma startup que acha que faz melhor do que eu, que faça 30 anos. Esse é o problema. Então, por isso que a Salissa trouxe. Essa questão de cultura, isso é importantíssimo. Então, o que nós estamos falando aqui é importante para divulgar essa questão da cultura, da inovação, e tem que mudar o mindset dentro das empresas. Aí vai desde toda a comunidade, ecossistema como um todo, né? Mais uma pergunta, colega Oliano. Bom dia. Parabéns, né? Eu também faço parte da diretoria da Associação dos Engenheiros, né? Foi um trabalho e palestras muito boas, né? Eu espero que tenha, né, mais jovens vendo essa apresentação, né? Eu trouxe meu filho, né? E aí o exemplo do Márcio ali, muitas coisas que ele colocou para o filho, eu fico imaginando esse cara que está fazendo engenharia. E na nossa época, a engenharia, eu acho que passou assim também. Eu pensei em várias vezes desistir da engenharia, né? Eu acho que lá a matemática no início ali é um filtro, né? Para terminar a engenharia, tu realmente tem que querer, né? E tu tem que estudar. E o professor falava para nós lá, cara, por que tu faz tanta matemática, né? Se tu não vai usar lá na frente. Ele disse, tu está aprendendo a pensar, porque vai chegar lá na frente um desafio e tu vai conseguir resolver o problema, entendeu? Isso que eu fiquei marcado. E eu olho os livros do meu filho hoje, né? Aqueles livros de circuitos, cálculo, dá uma dor de cabeça, né? Então eu fico falando para ele, porque ele também está com essa questão. Ele está na URGS, que eu acho que é mais difícil de mudar do que as faculdades particulares, né? É o mesmo currículo, é professores lá de 40, 50, gente de muito tempo, que é mais complicado, e também tem exatamente o que o Márcio falou, parece que tem cadeiras que é 90% que o cara tem que rodar. O cara tem que fazer 1, 2, 3 vezes, e isso parece que tem que ser natural. Eu acho que está errado. Mas também eu tenho uma questão assim, que até onde a gente pode mudar o currículo para o cara que é engenheiro realmente sair pensando lá na frente, entendeu? Porque eu sou de uma época também que se tinha ferramentas, não tantas que tem hoje,
A gente fazia na mão, cálculo, tudo. Eu trabalhei 40 anos numa empresa, né, me aposentei esse ano, que é bem engenharia, sistema de potência, né, na CE. E aí tu chegava com estudantes novos, assim, e ele olhava só o software. E aí dava um resultado lá no final, tu botava os dados, e tu interpreta o que está resultando aquele valor, entendeu? Tu tem que entender como é que tu chegou naquilo lá. Né? Não é só bota os dados, dá 100, era para dar 10, e o cara não entende que está errado. Alguma coisa ele colocou errado lá para dar o erro, entendeu? Então, achei muito bom, Márcio, né? E daqui a pouco dá mais uma força para o meu filho, que ele está há 2 anos na engenharia, né? Já pensou em sair da URGS para ir para a PUC? Né? Porque lá é tudo mais complicado de começar, e iniciou bem na pandemia, né? Teve 2 aulas presenciais, depois 2 anos, né, à distância, e tudo mais difícil, porque lá tem que convencer o professor, tem que convencer o aluno, tem que convencer o funcionário, que na PUC foi, de uma semana para outra, já estava fazendo online, entendeu? Então, é complicado esse tipo de coisa, eu acho que dá mais uma força para nós. Bom, vou falar como pai, né? O que eu tenho dado muito ênfase para o meu filho é em experiências de vida real. Né? É claro que estudar é importante, mas no caso dele, né, que está com 18 anos agora, são 12 anos dentro de uma sala de aula, e quando ele era menor, ele me convidou para jogar Pokémon GO com ele, e eu fui jogar Pokémon GO com ele e descobri uma coisa que me deixou aterrorizado, que ele não sabia atravessar uma rua. Então ele pegou o celular com o Pokémon GO, um power bank, né, porque acabava a bateria do celular rápido, aquele joguinho, e pegou e atravessou uma rua, cheia de carro, caçando Pokémon. E daí eu me dei conta que ele estava... essa geração, né, a geração do meu filho, ela foi criada dentro de 4 paredes o tempo inteiro. O tempo inteiro. E essas 4 paredes, elas não representam a vida real do que a gente está vendo lá dentro do Caldeira, ou do Hélice, ou dentro das empresas. Né? Então, o que eu tenho dito para o meu filho é, cara, conhecimento é muito importante, mas entender onde tu pode aplicar esse conhecimento e os problemas reais que tu pode resolver com ele é muito mais importante. Então, quanto antes tu puder desenvolver experiências reais de vida, melhor. Vai ter que reduzir ritmo de formação? Essa é uma escolha que eu faria de bom grado. Né? O que a gente chama de trade-off. Né? Faz o trade-off. Né? Troca horas de sala de aula por horas de mundo real, eu acho bem bacana. Né? Então, uma coisa que eu valorizo muito hoje na formação superior, né, é esse equilíbrio entre a carga de horária de experiências reais fora da sala de aula com uma carga horária dentro da sala de aula. Né? Para mim, pelo menos para mim, né, enquanto pai, assim, é que eu estou olhando para o meu filho. Né? Maravilha. Bom, na verdade, assim, a gente tinha dimensionado aí uns 30 minutos para essas perguntas, mas eu vou explorar vocês mais 5 minutos. Prorrogação. Aliás, eu teria aqui perguntas para vocês, eu gostaria de conversar com vocês aí o resto da tarde, porque realmente os depoimentos de vocês foi super interessante. Mas eu queria, assim, nesse final, então, ouvir uma palavrinha de vocês. Eu até peguei uma colinha aqui. Eu fiquei, pelo menos, sabendo, agora, essa semana, que o Rio Grande do Sul é considerado o mais inovador do Brasil pelo 2º ano consecutivo, de acordo com dados do Centro de Liderança Pública. Bom, aí eu fui dar uma olhada aqui, bom, mas e quais foram os quesitos que levaram o Estado, pelo 2º ano consecutivo, a ter essa posição? E aí um deles, que talvez tenha nos colocado assim, em destaque em relação a outros estados, surpresa, né? São Paulo, inclusive, é o número de empreendimentos. E aí o relatório esse traz o seguinte: puxa, hoje a gente já está com 16 parques tecnológicos no estado, realmente a gente sabe que são muitos, 43 incubadoras, eu sei que tinha bastante, eu não sabia que tinha 43, e até o maior número de startups por 1 milhão de habitantes. Hoje a gente já tem mais de 1.000 startups aqui no estado.
E aí eu vejo assim, puxa, mas se me perguntasse isso há, sei lá, meia dúzia de anos atrás, eu diria assim, o Rio Grande do Sul não vai conseguir essa posição nunca, né? Com os nossos problemas, as nossas dificuldades. E, no entanto, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui e aí, assim, muito, talvez, assim, graças a uma hélice, a um Caldeira, a um Sebrae, ao governo do Estado. E aí eu queria ouvir, assim, uma palavrinha final de vocês, no sentido, assim, na visão de vocês, como é que isso aconteceu? Mas aí eu começaria com o Vitor, no sentido assim, Vitor, você como engenheiro ambiental, né, como é que foi parar a inteligência artificial? E o que levou você a montar uma startup há menos de anos atrás, que você contribuiu para essa estatística aqui? Então, assim, por favor, um pequeno pitch de cada um de vocês para nós encerrar esse nosso painel. Legal. Bem, é difícil falar, né? A gente trabalha no nosso mundinho aqui da PixForce e realmente a gente não tem tanta contribuição para criar esse ecossistema todo. Aí vai muito mais da Hélice, do Sebrae, que fazem esse trabalho, né? A gente só tem que agradecer isso, porque depois que a gente foi para o Instituto Caldeira, a gente foi em dezembro do ano passado, pouco tempo, não tem nem um ano, né? E ajudou demais a gente, visibilidade, tudo. Inclusive, eu acho que eu estou aqui, eu acho que por causa do Instituto, a Débora tem indicado a gente para vocês, né? Mas a Pix começou o seguinte, a Pix ela começou numa empresa, com uma empresa para imaginamento aéreo com drone, então a tecnologia era só isso, usar drone. E aí ela tinha um cliente que era a Fibria, antiga Fibria, né, hoje é Suzano, e a gente fazia imagens aéreas das plantações de eucalipto. E aí um dia a Fibria falou, não, eu preciso contar também as árvores. E aí começamos a contar manualmente as árvores. Até mandamos essas imagens até para a Tailândia, para uns tailandeses contar. Foi um desastre, não deu certo. Não ficou do negócio direito. E aí teve um iluminado dentro da Pix que falou, dá para contar isso por visão computacional. O que é visão computacional? A gente não sabia o que era visão computacional. Aí explicou e tal. Aí contratamos um estudante da URGS, que sabia visão computacional. Lá tem um trabalho muito... A URGS é muito forte em visão computacional, que tem um professor, que está o Claudio Jung lá, que ajuda a gente, que já cedeu vários estudantes para a gente. Então, tem um departamento forte de visão computacional na URGS. Contratamos um rapaz lá, e ele desenvolveu a primeira rede neural para contagem de árvores. E aí percebemos que o diferencial da empresa, a empresa pivotou, que a gente chama, não é capturar imagens aéreas, mas o diferencial é visão computacional. E aí começamos a vender o produto de visão computacional. Até agora. E agora o desafio é desenvolver produtos prontos, né, mais de prateleira para vender. Maravilha. Márcio, como é que chegamos aqui? É muito interessante o Caldeira. Eu estava conversando com o pessoal do Caldeira 2 semanas atrás, num evento também, e estavam me dizendo que tinham batido o recorde de público que passou pelas catracas ali do Caldeira. Tinham conseguido, numa quarta-feira, botar 1.500 pessoas que entraram no Caldeira, e que o planejamento de ocupação dos 22 mil metros quadrados daquele espaço era um planejamento para 10 anos, e eles estavam esgotados em termos de espaço com 2 anos de existência, né? E eu acho que o Caldeira representa muito do que a gente está vendo todo o Estado, e é todo o Estado mesmo, né? A gente vai em Alegrete, em Uruguaiana, agora, semana que vem, começa um evento que é o Universo Pecuária, que vai ter lá um ambiente de inovação de 1.000 metros quadrados. Né? Quando é que eu imaginei, quando eu era consultor do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que ia ter um Universo Pecuária com ambiente de inovação de 1.000 metros quadrados, né? Lá no interior do Estado, né? Então, isso está permeando todos os nossos espaços do Estado. Realmente é uma dinâmica, e aí é um trabalho de muitas mãos, né? Eu vejo o poder público, as empresas, as instituições de ensino, as startups, os jovens, né? Estão todos muito animados com esse processo, né? Então é um momento muito oportuno de nós aproveitarmos, né,
realmente. O Rio Grande do Sul realmente tem se destacado. A gente não comunica tão bem isso, como a Salissa trouxe, como, por exemplo, Floripa comunica, né? Eu costumo dizer que galinha que põe ovo e não canta acaba indo para a panela, né? E a gente faz um pouco disso, a gente acaba cantando pouco sobre os resultados que a gente está atingindo, mas são muito bons. Não quer dizer que o jogo está ganho, muito antes pelo contrário. Tem uma estrada longa para ser percorrida, mas a dinâmica imposta ela é muito boa. Eu acho que a explicação, Capel, é muito por essa união dos esforços do que a gente chama aí academicamente da quádrupla hélice, né? Realmente esses atores, esses CPFs realmente resolveram sair das suas zonas de trabalho, né, tradicionais, juntar as mãos e fazer alguma coisa que vai além das suas empresas, das suas instituições, das suas atribuições diretas, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Maravilha. Maria, e o governo do Estado? A gente sabe que também que o governo do Estado tem feito um esforço muito grande aí, vários programas, inclusive o Avançar na Inovação. O que você nos diz aí? Focando mais no projeto da infraestrutura de dados espaciais, né? Era um projeto que iniciou em 2012, com o decreto da instituição, e foi um projeto que ficou no papel muitos anos, né? Então, nós tivemos vários gerentes que pegaram o projeto para tirar do papel, e assim, era um projeto grandioso e que dava medo de pegar aquilo ali, porque é um projeto muito amplo, né? A gente tem o projeto, a gente tem disponibilizado toda a cartografia do Estado, que foi disponibilizado para nós pelo Exército, e nós estamos fazendo o novo mapeamento do Estado na escala 1 para 25 mil. A gente tem dados históricos da década de 70, que é da escala 1 para 50 mil. E passamos, então, a fazer isso aí. E a gente tinha um recurso do Banco Mundial para executar o projeto, e ninguém queria tocar aquele projeto, porque a gente tinha praticamente 2 anos para usar o recurso e botar tudo no ar, né? E aí nós pegamos o projeto, eu sou engenheira mecânica, e um projeto que não tinha nada muito a ver com a minha área, né? Mas eu digo, não, quem tocou obra de Petrobras, de Eletrobras, tudo, consegue tirar um projeto desse do papel. E aí nós conseguimos, né, conseguimos usar todo o recurso que tinha do Banco Mundial para o projeto, tiramos do papel, e hoje está aí. E, assim, é um projeto inovador, porque a gente está mudando a cultura dentro do Estado de trabalhar os dados. Então, os dados foram contratados, foram usados recurso público para aquisição. Por que esse dado tem que ficar dentro de uma gaveta, dentro de um desktop e para um uso restrito? Não, é um dado público, nós temos que publicizar isso aí, né? Maravilha, obrigado. Salissa, por favor, uma palavrinha aí em relação a isso, as dificuldades que vocês tiveram lá, como a gente sempre diz, lá no meio dos gringos, né? Sim. Bom, acho que o Márcio bem colocou, né? Eu acredito que a gente chegou, né, até onde estamos hoje, muito por conta dessa comunicação entre o ecossistema mesmo, entre as 4 hélices, né? É fundamental esse trabalho, isso a gente defende muito e a gente vê resultados, né, dessa conexão. Dificuldades, acho que existem, sempre vão existir, porque a gente está falando de pessoas, né? Acho que o principal é romper essas barreiras de comunicação, de propósito, né? Então, trabalhar em conjunto por um objetivo comum. E o que a gente vê, especialmente lá, né, na nossa região, em relação à inovação e esse despertar, né, que tem trazido resultados muito positivos para todos nós, para o nosso Estado, é muito relacionado à percepção de competitividade mesmo, né? Aquele movimento que eu mostrei lá de 2018, que foi o que despertou algumas pessoas para que o hélice existisse hoje, isso continua acontecendo, né? Então, ou a gente faz alguma coisa diferente, se posiciona diferente, se une, né? Une as forças para a gente mostrar o nosso potencial e, de fato, crescemos,
ou a gente vai ficar para trás, né? Então essa visão é muito nítida lá na Serra, né? Assim, todo mundo fala, não, a gente começou porque ou a gente fazia alguma coisa ou não ia mais dar certo, né? A água foi subindo, né? E eu acho que é muito nessa linha, mas o principal motivo assim que a gente vê os resultados é o trabalho em conjunto, é colaborativo, acho que isso é fundamental. Maravilha. Bom, só me resta agradecer, Márcio, Vitor, Salissa, Maria, não só as instituições que vocês representam, mas também as pessoas físicas de vocês, por nos trazerem essa contribuição tão importante aí, que certamente vai nos ajudar um pouco aí a ajustar o nosso mindset aí. Muito obrigado a todos e parabéns. Quase que eu tomei o teu papel aqui, mas em todo caso... Sabe que engenheiro é uma pessoa muito flexível. Obrigado, Marco Gappel. Eu sou da área do jornalismo e comunicação, não sou da engenharia, mas para quem tem cabelos brancos, a gente lembra que a gente foi engenheiro lá na nossa infância, porque a gente mesmo construía os próprios brinquedos, né? Nem sempre tinha facilidade dos pais comprarem, né? Videogame nem existia. A gente fabricava o carrinho de lomba, o carrinho de arco, essas coisas todas que somente quem tem cabelos brancos pode lembrar. Obrigado aos painelistas, a Maria do Socorro, Márcio, Salissa, Vitor, e dizendo que o Seminário Tendências e Expectativas do Mercado de Trabalho da Engenharia é uma realização da ASCE, Associação dos Engenheiros do Setor de Engenharia Elétrica, de Energia Elétrica, tem o patrocínio do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, e do SENGE-RS, Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Nós faremos agora um intervalo para o almoço e retornaremos pontualmente às 14 horas. Ok? Intervalo. Obrigado.